Irmãos, nesses 2 últimos dias, eu comecei um estudo entre 10 horas da manhã até 5 horas da noite. Até 5 horas da manhã, aliás, de 10 a 5. E no outro dia a mesma coisa, de 10 a 5 da manhã. E eu estudei a questão dos tempos, a questão das festas, a questão da cultura judaica. E eu li por inteiro Apocalipse todo e o livro de Daniel. E eu tenho uma revelação bombástica a fazer. Eu gostaria que todos refletissem nisso, entendeu? Estou convocando vocês mesmo a verem com seus próprios olhos. Essa teoria de 7 anos de tribulação que virá não existe. É apenas 3 anos e meio de tribulação que está prestes a acontecer. E essa história de que o anticristo vai reinar no templo dos judeus é mentira, porque não existirá uma construção do terceiro templo. Em nenhum lugar da Bíblia fala que haverá a construção do terceiro templo. O que acontece? Pessoas subentenderam, interpretaram erroneamente, não usando a interpretação da língua portuguesa para interpretar os textos bíblicos. Entendeu? Às vezes eram pessoas simples, leigas ou teólogos renomados, então acaba que a pessoa, por ter muito título, as pessoas acabam dando crédito e não verifica se é aquilo mesmo. Então eu vou ler aqui para vocês, primeiramente, Daniel 9, do versículo 24 até o versículo 27, e diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Beleza, quem é o povo? Está falando sobre o povo de Jerusalém, o povo judeu, o hebreu, não a igreja. Então pronto. E sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e salvar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Ok, esse versículo está muito explicativo, então não precisa o que muito falar. Temos 70 semanas de Daniel, que são 70 semanas de tribulação, angústia de Jacó, etc. Versículo 25 de Daniel 9. Sabe e entenda. Olha como Daniel começou o texto. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, vírgula, o príncipe, vírgula, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Irmãos, o que acontece é que pastores, teólogos, intérpretes, professores de teologia usam esse versículo para falar que Jerusalém será restaurada agora. Daniel estava falando sobre um futuro próximo, que era a restauração do segundo templo, a restauração de Jerusalém para os tempos de Jesus e não para os nossos tempos. Observe bem aqui, ó. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém não é a ordem que foi dada lá pelo brasileiro, lá em 1947. Não tem a ver com isso. Isso aí faz referência à figueira que floresceria nos anos 70. Não podemos usar esse versículo fora de contexto e falar que aqui Jerusalém seria restaurada e teríamos um terceiro templo. Olha o que fala. Então, desde a restauração até a edificação de Jerusalém, até o Messias. Quem é o Messias? Jesus. Então, desde que partiu a ordem de restaurar Jerusalém até Jesus, e aqui tem uma vírgula e está falando príncipe, aqui tem um aposto explicativo. O que é um aposto explicativo? É tipo eu falar assim para você, ó, Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, fez muito gol. Quem é o rei do futebol? Pelé. Então, Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula. O rei do futebol explica quem é o Pelé. Então, é um aposto vocativo. Então, quando está falando aqui, ó, até ao Messias, vírgula, o príncipe, vírgula, o príncipe é Jesus, não é o anticristo. Aí fala que haverá 7 semanas e depois 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Os judeus estavam vivendo naquela época de Jesus em tempos angustiosos. Então, até os 30 anos de Jesus, ele cumpriu as 69 semanas de Daniel. Então, faltou uma semana, ok? Então, vamos entender aonde está essa uma semana.
Versículo 26 de Daniel 9. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, que há de vir e destruirá a cidade e o E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Irmãos, então será tirado o Messias, não é o anticristo, então não pode estar falando do anticristo, está falando do Messias, que é Jesus. Então Jesus foi tirado. Mas olha o que o versículo fala, e não será mais, ou será, mas não será para ti mesmo, porque Jesus teria que morrer. Então depois das 62 semanas, Jesus morreu e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, irmão, quem é o povo do príncipe que há de vir? Nós. O povo do príncipe que há de vir somos nós, não é o povo do anticristo. E aqui fala que há de destruir a cidade e o santuário. Jerusalém foi destruída depois de que Jesus morreu, no ano 70. Então os gentios foram lá e destruíram a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação. Inundação de quê? De povos, pessoas. Pessoas, gentios foram lá e inundaram a cidade, pisaram a cidade. Lembra daquele versículo que fala que Jerusalém seria pisada por gentios, e até que os tempos de gentios se completem, depois viria a volta do Messias, de Jesus, para arrebatar a igreja? Então essa inundação. E até o fim haverá guerra. Então, ou seja, desde que Jesus morreu e ressuscitou, até hoje haverá guerra. E ainda tem guerra. E estão determinadas assolações. Verdade, até hoje estão determinadas assolações. Agora, você lembra daquela abominação da desolação que viria? A abominação da desolação significa construir um templo a outro Deus no lugar do templo onde era o templo de Deus. E quem fez isso? Os islâmicos fizeram o domo da rocha lá em cima de onde era o templo. Então aquilo ali é a abominação da desolação. E aquilo ali vai ficar ali, não vai ser destruído, não terá terceiro templo. Então olha aqui, está determinadas as assolações. Versículo 27, para encerrar Daniel 9. E ele firmará um concerto com muitos. Quem firmará o concerto? Esse ele aqui remete ao príncipe. Esse pronome ele remete ao príncipe. Então está falando de Jesus. É Jesus que firmará um concerto com muitos. Mas Jesus fez esse concerto com muitos. Antes nós estávamos no pecado. Quando Jesus veio, ele fez uma nova aliança. Por que com muitos e não com todos? Porque os judeus não receberam, então não é com todos. Os muçulmanos não receberam, então não é com todos. É só com aqueles que aceitam ele como Senhor e Salvador. Só que aqui está falando, ele fará um concerto com muitos por uma semana. De fato, quando Jesus começou o ministério dele com 30 anos, Jesus morreu com 33 anos e meio. Lembra? 30 a 33 e meio, dá quanto? 3 anos e meio. Então, ele firmará um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Jesus morreu. Por que Jesus vai fazer parar o sacrifício e as ofertas? Porque agora com a morte de Jesus não precisa de mais sacrifício. Então os judeus continuaram sacrificando no templo lá até a destruição do templo em Jerusalém, mas aquele sacrifício já não era mais aceitável, porque o sacrifício de Jesus já tinha sido feito. Então ele fez uma aliança, ele começou a fazer um concerto a partir dali, a partir da morte de Jesus, quer dizer, a partir daquele momento que Jesus veio e começou o seu ministério, ele começou a firmar esse concerto com muitos. Mas por uma semana, que é a última semana de Daniel. Só que na metade da semana ele morreu. Ou seja, com 3 anos e meio, 33 anos e meio, Jesus morreu. Então parou, cessou o sacrifício, porque ele era o sacrifício. E aí depois continua no versículo. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Irmão, quem é um assolador? É o que nós temos até hoje, nesse tempo dos gentios, esses mais de 2000 anos. O assolador são os povos que estão indo lá e dominando Israel, estão perseguindo a igreja de Cristo. Então nós somos a igreja de Cristo, e essa abominação que viria para assolar o templo, onde estava o templo, né, com o domo da rocha lá, e perseguindo o povo verdadeiro de Deus, que é agora todos aqueles que receberam Jesus. E isso até a consumação, irmão. Que consumação? Até o fim. É o que nós estamos vivendo agora, é o que vai acontecer agora, é o fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quem é o assolador, irmão? Todos aqueles que perseguem os santos de Cristo, ou que perseguem a Cristo. Agora vamos para Daniel capítulo 12, versículo 11. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Irmão, olha como é que Daniel 12, capítulo 12, versículo 11, casa certinho com Daniel 9, de 24 a 27. Aí o que acontece? Depois de
da abolição do sacrifício diário. Quem aboliu o sacrifício diário? Jesus, com o sacrifício dele, nos 3 anos e meio. Então, ou seja, a partir que Jesus morreu, o que aconteceu? Foi colocado o sacrilégio terrível. Irmão, aqui não está falando de um templo que os judeus que vai restaurar o templo, que o anticristo vai reinar lá e depois vai pedir adoração dentro do templo, e isso vai ser o sacrilégio. Mentira, irmão, não está falando isso aqui não. Aqui está falando o seguinte: depois da abolido o sacrifício, ou seja, depois que Jesus morreu, cumpriu os 3 anos e meio, porque foi Jesus que cumpriu os 3 anos e meio de tribulação. Ele cumpriu para nós os primeiros 3 anos e meio de tribulação. Então, na parte que Jesus morreu, o templo foi destruído e depois foi colocado o sacrilégio terrível. Que sacrilégio terrível? O domo da rocha, onde era o templo de Deus. E aqui está falando, depois então que Jesus morreu e esse sacrilégio terrível foi colocado, haveria 1290 dias. Irmão, o que é 1290 dias? 3 anos e meio. Então está faltando apenas 3 anos e meio, não 7 anos. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Agora, por que é mais de 3 anos e meio? 1335 dias. Porque aquele que conseguir passar os 3 anos e meio entrará no milênio. Quanto a você, siga o teu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhes cabe. Agora, irmão, Apocalipse versículo 11, Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e 3 diz o seguinte: e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. O que é 42 meses? 3 anos e meio, irmão. Então, depois do arrebatamento, só teremos mais 3 anos e meio, não 7. Porque olha o que está falando, deixa o átrio, e o átrio será pisado pelos gentios. E depois disso, Santa será pisada por 3 anos e meio, que é 42 meses. Agora o versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias. Quanto é 1260 dias? 3 anos e meio. Irmão, assim que o arrebatamento acontecer, de imediato, as 2 testemunhas vão aparecer para pregar o evangelho durante esses 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio será só destruição. Todas as pragas, as taças, a ira, os 7 selos, essas coisas todas vai acontecer. Então, a marca da besta, o anticristo, o falso profeta, tudo vai perseguir aqueles que ficaram no arrebatamento. Então, não tem essa ideia. Isso aí foi algo que não sei quem inventou essa teoria de que vai ter a construção do 3º templo, de que o anticristo reinaria no 3º templo. Mentira, não existirá 3º templo. O 3º templo, quando Jesus vier para reinar no milênio, o templo vai descer do céu e nós vamos reinar na Jerusalém celestial por 1000 anos. E então é isso, irmão, é mentira. Essa ideia, todos os livros que eu já pesquisei, todos os pastores que eu ouvi, os meus professores de teologia, todos os professores de teologia que eu conheço, todos os pastores pregam essa ideia de que falta 7 anos de tribulação. Não, irmão. Eles estão Quem inventou isso foi uma desculpa, porque o judeu ama o templo, eles querem o templo a todo custo. Então eles infiltraram essa ideia dentro da igreja para fazer com que a igreja faça construir, adotem essa ideia. Comprem essa ideia dos judeus para construir o templo. Não tem lugar nenhum na Bíblia, nenhum. Se você achar, você me fala, mas você não vai encontrar. Porque eu já li a Bíblia 15 vezes e não achei. Não tem lugar nenhum de fala que vai construir o 3º templo. Esses versículos de Daniel tá falando do Messias que viria e morreria. Não está falando de anticristo. Apocalipse também, ora, em lugar nenhum fala de uma construção de um 3º templo. Então, irmão, isso aí foi uma doutrina inventada para poder manipular a mente dos irmãos. E quando vocês têm sonhos e visões e vocês fazem vídeo, vocês falam, mas então depois do arrebatamento vai ter 7 anos. Não, você fala que tem 7 anos, porque Deus nem te revelou isso. Você fala porque já está no seu subconsciente, porque a igreja te ensinou assim. Mas então, o que acontece? Tira essa ideia da sua cabeça. Não existe 7 anos. Não existe 7 anos de tribulação. Os 3 anos e meio foi cumprido pelo próprio Jesus, então só falta 3 anos e meio. Não existe construção de templo. O anticristo não vai reinar no templo em Jerusalém, porque não irá construir o templo. O templo vai descer do céu. A guerra de Gog e Magog não é agora, é no Amargedon. Não existe essa história de que vai ter uma guerra antes de Gog e Magog, antes do arrebatamento. Pode ter uma guerrinha agora,
entre Irã, Israel, Iraque, Arábia Saudita, mas não é Gog e Magog, é só um inicinho de uma guerra que sempre iria ter. Então a igreja está prestes a ser arrebatada a qualquer momento, a qualquer segundo a partir de agora. Na verdade, já podia ter sido arrebatado, mas os tempos dos gentios se completam. Se o calendário tiver certo. Se o calendário não tiver certo, empurram, sei lá quantos dias, mais 6 meses, mais um ano, mais 2 anos. Mas eu acredito, pelas contas que eu fiz aqui, somando todas as datas de nascimento e de morte de todas as pessoas da Bíblia, desde Adão até Jesus e de Jesus até hoje, em 2021 vai dar 6.000 anos.